Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente qual é a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas o propósito dele é tirar algumas dúvidas, né, sobre os assuntos de direito civil, para tentar ajudar o pessoal a compreender melhor o conteúdo, tá? E aí, a gente dividiu em assuntos. Eu vou fazer esses vídeos em partes. Eu acho que facilita no entendimento, para não ficar um vídeo muito longo. Vou começar falando de direitos das obrigações, e aí parte 1, que é dar coisa certa. Qualquer coisa, qualquer outra dúvida, vocês têm meu número do WhatsApp, podem falar comigo para ter alguma dúvida pontual, mas eu vou tentar explicar o melhor que eu puder aqui, tá bom? Antes de falar sobre dar coisa certa, que é a parte 1 desse vídeo, eu vou começar explicando sobre o que é uma obrigação, que acho que vocês entendendo o que é uma obrigação, fica mais fácil de compreender os outros assuntos, tá bom? Vou trazer duas citações, que é do Silvio Rodrigues e do Arnaud Valdi, é, mas aí eu explico de uma maneira mais tranquila depois, para poder facilitar o entendimento. O Silvio Rodrigues ele vai dizer que é o vínculo do direito pelo qual alguém, esse alguém é um sujeito passivo, se propõe a dar, a fazer ou não fazer qualquer coisa. Ou seja, ele propõe a dar, fazer ou não fazer alguma coisa que é o objeto em favor de outra pessoa ou outra pessoa jurídica, pessoa física, enfim. E o Arnaud Valdi vai dizer que é o vínculo jurídico temporário, porque toda obrigação ela não é permanente, pois na mente uma obrigação é temporária, pelo qual a parte credora, que pode ser uma ou mais pessoas, pode exigir da parte devedora, que também pode ser uma ou mais pessoas, uma prestação patrimonial. Então, é isso que dizem esses autores, mas eu vou trazer um pouquinho mais destrinchado aqui nesse próximo slide. O que seria uma obrigação? Uma obrigação é quando alguém dá, faz ou não faz algo para uma outra pessoa. Então, o dar alguma coisa, ela pode dar uma coisa certa ou uma coisa incerta. A gente vai explicar bem direitinho o que seria essa coisa certa nesse vídeo e no próximo a gente vai explicar o que seria essa coisa incerta, tá bom? Mas põe isso na mente. Obrigação. Quais são as obrigações? A obrigação é de dar, de fazer e não fazer. Quais são as obrigações? Dar, fazer e não fazer. Ponha isso bem tranquilo na sua mente, vai ajudar muito na resolução das questões. Então, quem é o credor? O credor é aquele que tem o direito de exigir do seu devedor. E o devedor, por sua vez, é aquele que tem a obrigação de dar, de fazer ou não fazer alguma coisa para o devedor. Outro detalhe que é muito importante nas questões. O credor é o ativo. Por que ativo? Que ele tem a ação de pedir alguma coisa, tem o direito de pedir, porque é ele que vai receber, entende? E aí, o devedor é sempre o passivo, porque é dele a obrigação de dar, de fazer ou não fazer. E isso vai ser muito importante entender nas questões também, porque às vezes ele não fala credor, fala o ativo. Aí você tem que saber que o ativo é o credor. Às vezes ele fala o passivo. Quando ele tiver o passivo, você vai saber que ele está falando do devedor, tá bom? Vamos lá. Então vamos entrar no assunto desse vídeo em particular, que é da obrigação de dar, que é uma das obrigações. Tem a obrigação dar, fazer e não fazer, e vamos falar da obrigação de dar. E vamos falar da obrigação de dar a coisa certa, tá bem? Então, o que seria dar essa coisa certa? Na obrigação de dar a coisa certa, o devedor, que é o que? O passivo, se compromete a entregar algo muito específico para o credor. E esse algo já tem claramente que tem que ser identificado, de modo que ele não pode ser substituído por outro, a não ser que o credor concorde. Então, uma coisa que é importante em relação a isso,
é algo que é determinado e específico. Mas aí eu trouxe alguns exemplos para poder ficar melhor, para poder compreender, tá bom? Vamos lá, quais são os exemplos de dar coisa certa? Por exemplo, a compra e venda de um imóvel. Quando a pessoa vende um apartamento ou uma casa para outra, você já sabe exatamente, nos casos da coisa certa, quando você sabe exatamente qual é o apartamento, qual é a casa. Se for um apartamento, de qual andar, qual é o número do apartamento, é lá o lado direito, lado esquerdo, é exatamente aquele apartamento que você comprou, é certo, determinado. A mesma coisa uma casa, já tem a coisa certa, você sabe exatamente qual é a casa. Entendeu? Quando você sabe exatamente qual é o endereço da casa, onde fica a casa, o tamanho da casa, como é a casa, é algo determinado, específico. O vendedor não pode lhe dar qualquer casa. Ele vai lhe dar aquela casa específica que você fez um acordo com ele. Então, é a coisa certa. A mesma coisa se aplica com o automóvel. Quando você vai para uma concessionária e pede um carro, ele não pode dar um outro carro que você não gostou ou que você não fez o contrato. Ele vai lhe dar exatamente aquele carro que você avaliou, que você pediu, que você assinou que queria aquele carro, com aquelas especificações. Aquele carro especificamente é o que você quer. Ele não pode dar um outro, não. É determinado, é específico, é uma coisa certa. A mesma coisa com a obra de arte. Se um artista plástico vende uma pintura para um colecionador, por exemplo, e a obra de arte ela é específica, determinada. Então, não pode ser uma outra obra de arte, ainda que seja do mesmo artista. Você comprou, por exemplo, nesse caso aqui desse desenho, você pediu a Mona Lisa. Não pode ser outra arte. Tem que ser a Mona Lisa, entendeu? Então, é uma coisa certa. Ó, um detalhe em relação à obra de arte. Quando a obra de arte tiver pronta, já estiver pronta, é dar a coisa certa. Porque já está pronta, ela já existe. Então, ela já é um algo palpável, ela já existe. Agora, se ainda vai ser feita, você vai pedir para aquele artista fazer uma obra, aí não é da coisa certa. Como ele ainda vai fazer, é uma obrigação de fazer. Então, tem muita pegadinha nesse sentido, nas questões. Vocês prestem atenção na questão, se ele está falando que se a obra já está pronta, já existe, ou é se ele vai fazer ainda a obra. Se ele já ainda vai fazer, a obrigação é de fazer. Não cabe nessas coisas que eu vou explicar agora. Agora, se a pintura já está pronta, se a escultura já está pronta, se a arte lá já está pronta, vai ser a obrigação de dar coisa certa, certo? E aí vamos de artigo por artigo, da parte de dar coisa certa do Código Civil Brasileiro. O objetivo aqui é não deixar passar nada, mas se ainda tiver alguma coisa que possa ser melhorado, que vocês não compreenderam, ficou alguma dúvida, só manda um WhatsApp para mim. A gente tira as dúvidas sem problema nenhum, tá bom? Vamos de artigo por artigo. E os artigos de dar a coisa certa começa no 233 do Código Civil, tá? Vamos lá. Artigo 233. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Por exemplo, quando você compra um celular, ainda que não tenha lá no anúncio celular mais carregador, subentende-se que o celular já vem com carregador, porque a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios. Regra geral, a obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios. Salvo se, por exemplo, for um celular de segunda mão, aí ele já avisa, olha, não estou vendendo aqui um celular e não vem com carregador, entendeu? Já vai estar, pelas circunstâncias do caso, vai estar explicado que não vem, você vai aceitar ou não. Mas, de regra geral, na obrigação de dar a coisa certa, as coisas vêm com o acessório dela, é obrigação. Inclusive, o professor até falou que o, o iPhone deveria vir já com carregador.
pela essa regra do Código Civil. Mas como dá mais despesa de pedir um carregador numa ação jurídica do que comprar o carregador, todo mundo acaba comprando o carregador. Mas, pelo certo, deveria que todo o iPhone viesse com seu carregador, por esse artigo aí, tá? Vamos lá, artigo 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, sempre que vocês verem essa expressão, tradição, é o momento quando foi entregue. Se a coisa se perder antes da entrega ou pendente da condição suspensiva, ou seja, uma condição suspensiva é assim, quando terminar o semestre, se todo mundo passar em civil, eu vou vender meu celular, entendeu? Então, se antes da tradição ou antes dessa condição acontecer, a coisa se perder, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. O que isso quer dizer? Que nem vai pagar e nem vai ter a obrigação de dar, entendeu? Vai se resolver a obrigação. Porque antes de entregar, quebrou o celular, por exemplo. Então, tudo bem, eu não pago. Vou pegar um exemplo. A Adriana vai me vender um celular. Só que antes dela me entregar o celular, que a gente fez o acordo ali, antes dela entregar o celular, quebrou o celular. Então, tudo bem. Quebrou o celular, resolveu a obrigação. Eu não preciso mais pagar a Adriana pelo celular e ela não precisa me entregar, porque foi antes da entrega. Agora, se o celular quebrasse na minha mão, depois que ela me entregasse, aí era comigo. Mas se quebra antes que ela me entregue, aí fica com a obrigação dela, entendeu? Se a perda resultar por culpa do devedor, a esse devedor, que no caso daqui que eu usei era a Adriana, ela vai ter que me dar o valor equivalente, né, mais perdas e danos. Porque, por exemplo, se eu estava usando o telefone para trabalhar, eu estava contando que aquilo ali ia chegar. E por conta disso, eu perdi algum trabalho. Se eu provar isso, além do valor equivalente que eu já tinha pago antes, além de devolver o dinheiro, ela ainda vai precisar, eu comprovando que perdi alguma coisa porque não recebi esse bem, ainda vai ter que pagar essas perdas e danos. É uma coisa importante. Sempre que tiver culpa, sempre, 100% das vezes, que tiver culpa do devedor, teve culpa, além do equivalente, cabe perdas e danos. Gravem isso no seu coração. Sempre que tiver culpa do devedor, além do equivalente, cabe perdas e danos. Guardem isso. Vamos para o próximo artigo. Vamos lá. Artigo 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido do seu preço o valor que perdeu. Isso até do nosso dia a dia, gente. Um exemplo. Estou vendendo um carro para a Lilian. Só que aí, sem culpa minha, houve alguma avaria no carro, quebrou alguma coisa. E aí, Lilian pode comprar ainda o meu carro, abatendo o valor, porque ele está com defeito. Ou ela pode dizer, Berlana, eu não quero mais, porque está com esse defeito. Então, resolveu a obrigação. Nem Lilian me pagar mais nada, e também eu não mais entrego o carro, entendeu? Então, ela pode aceitar também esse carro e abater do valor que ela ia me pagar. Olha, eu ia te pagar, sei lá, 40 mil, mas como está com esse defeito, ele só vale 35, entendeu? Houve o abatimento por conta do defeito. Aí a Lilian poderia aceitar com abatimento, desistir do negócio, certo? Porque das duas formas estaria resolvida a obrigação. Aí, artigo 236. Sendo culpado o devedor, lembre disso, repetindo, teve culpa, cabe, além do equivalente, o quê? Perdas e danos. Teve culpa, além do equivalente, vem sempre perdas e danos.
repetindo aí de novo, olha. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado que se acha, com direito a reclamar, em um ou outro caso, que perdas e danos. Então, um exemplo, se eu tive culpa num problema que deu no carro, bateu o carro porque estava em alta velocidade, e aí Lilia pode, eu vendendo o carro para ela, pode, além de abater o valor, certo? Ela ainda pode reclamar perdas e danos se ela provar que aquela avaria prejudicou um negócio que ela tinha que fazer. E por culpa minha, ela não conseguiu fazer. Então, sempre que tiver culpa, olha nessa questão. Sempre que tiver culpa, cabe perdas e danos. Eu vi até um exemplo. Por exemplo, o motorista de aplicativo, ele vai comprar um automóvel. Aí, por culpa do comprador, porque teve algum problema que ele causou, ele não conseguiu pegar naquele dia. Aí, ele vai ter que pegar em outro dia. Então, houve alguma perda e dano aí, ele pode desistir do negócio, porque não conseguiu entregar naquele dia que ele precisava, e aí, ainda assim, ele pode pedir perdas e danos, porque ele fechou o negócio que ia entregar, um exemplo, dia 1. E aí ele falou, olha, teve um problema aqui, a culpa é do comprador, e eu só vou conseguir entregar agora dia 30. Então, ver quanto tempo o motorista de aplicativo vai ficar sem um automóvel. Então, se ele provar que teve perdas e danos disso daí, além do valor, se ele já tiver pago, além de devolver o valor dele, ele ainda vai também receber perdas e danos. Artigo 237. Até a tradição, relembrando, tradição é igual o que entrega. Pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não querer, não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Por exemplo, eu estou vendendo uma moto, aí a moto está por 20 mil, só que aí houve um aumento na tabela FIP e de um dia para o outro houve uma melhoria naquela tabela FIP. Em vez de 20 mil, a moto subiu para, sei lá, 27. Aí você olha, de acordo com a tabela FIP, Larissa, a moto agora está custando 27 mil, porque teve uma melhoria, né, por conta da economia, houve uma melhoria na tabela e eu posso pedir mais por conta dessa melhoria que aconteceu. Aí vai de Larissa aceitar ou não essa melhoria, mas eu tenho o direito de pedir, entendeu? Outra coisa, os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. O que é isso, Berlane? Vamos imaginar que eu tenho uma fazenda. Eu estou vendendo essa fazenda para o Will, certo? E aí, só que o dia de entregar essa fazenda para ele é dia 30. E eu estou com a fazenda ainda dia 1º. Então, os frutos, ou seja, as frutas que eu puder colher nesse período, se não tiver dizendo que eu não posso colher, nesse período do dia 1 até o dia 29, são meus. Agora, também, se eu plantei alguma coisa e só vai dar fruto depois da tradição, depois que eu entregar a fazenda, aí o que acontece? Esses pendentes são pertencentes a quem comprou a fazenda. Agora, sobre a obrigação de restituir, que é o devolver alguma coisa, né? E é em relação ao quê? Lembrando que tudo que eu estou falando é em relação à coisa certa, algo específico e determinado. Não é olha, cuidado com as palavras que ele passa a colocar na prova. Não é determinável. É determinado, algo específico. Então, vamos voltar. Se a obrigação for de restituir, devolver uma coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes dessa entrega, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvado os seus direitos até o dia da perda. Eu emprestei meu computador, certo? O computador é meu, eu emprestei meu computador. Se, sei lá, houve uma enchente, eu emprestei a Maria. Aí houve uma enchente, ela estava lá com. Não teve como ela salvar meu computador, foi algo que ela não teve culpa. E aí, tudo bem. Ela não tem obrigação de devolver o computador.
Por quê? Foi sem culpa dela. Agora, se ela tiver culpa, lembrando, se ela tiver culpa, o que acontece? Ela vai me dar o equivalente e mais perdas e danos se couber. Mas se não teve culpa, não vai precisar me devolver o computador. Segundo o artigo 238. Se a obrigação for de restituir a coisa, devolver alguma coisa que você pegou emprestado. E esta coisa, sem a culpa do devedor, se perder antes de devolver, de quem é a culpa? De quem é o dono do computador. Entendeu? Vamos para o próximo artigo. Artigo 239. Se a coisa se perder, agora por culpa do devedor, tá vendo? Responderá pelo equivalente mais perdas e danos. Acho que isso já está bem claro na cabeça de vocês, de tanto que eu já repeti aqui nesse vídeo. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, o credor vai receber do jeito que está. Se alguma coisa se quebrou, o computador quebrou, não foi culpa minha. Eu emprestei o computador é meu, aí eu emprestei. A pessoa, sem culpa dela, teve um problema no computador. Então, ela vai me devolver do jeito que tá. Ela não tem obrigação de consertar para me dar, não. Agora, se por culpa, aí sim, ela precisa sim devolver consertado. E se couber, perdas e danos. 242. Se para o melhoramento ou aumento de alguma coisa empregou o trabalho ou dispêndio, o caso se resultará pelas normas deste Código atenientes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé e de má-fé. Deixa eu explicar. Um exemplo. Se eu emprestei meu computador, tá? E aí tá alugado o computador emprestado, não importa. E houve uma melhoria no computador, sei lá, o Windows atualizou. Só que a pessoa que pegou o meu computador emprestado alugado, ela não fez nada para poder melhorar, não. Só enquanto estava com ela, houve uma melhoria. Se ela não tiver nada com isso, ela não vai receber de volta um dinheiro, uma recompensa, nada do tipo. Agora, porque ela não teve nenhum esforço para isso. Agora, se ela fizer uma melhoria e for de boa fé, for uma coisa necessária, ela não estava querendo fazer para poder ganhar alguma coisa, ela tinha que fazer porque era necessário para fazer. Aí, se nesse caso, que diz aí o parágrafo único, nesse caso, aí sim a gente tem que restituir o valor que foi investido pela pessoa. Agora, gente, questões para fixar o conteúdo. Eu espero que a gente consiga ser bem claro em cada uma dessas questões, tá bom? Vou ler bem rapidinho e a gente vê qual seria a melhor questão. Eu vou dizer qual é a questão e depois vou dizer também por que não é cada questão. A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a Galeria da Vinci pela importância de R$ 100.000. Eles acertaram que a galeria retiraria a obra 10 dias após o recebimento da quantia acertada, que foi pago à vista. A galeria organizou, então, uma grande exposição para a estreia com data marcada. No dia aprazado, no entanto, Lúcio se recusou a entregar a escultura Liberdade. Não havia ajustado quando a galeria de que a perda não ser... não havia ajustado quando a galeria de que a peça não seria mais exposta, fez com que diversas pessoas exercessem o direito de restituição dos valores pagos a título de ingresso, sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Deixa eu explicar. A galeria comprou do escultor Lúcio uma escultura chamada de Liberdade. E aí fechou tudo 10 dias antes de entregar, a galeria pagou o dinheiro, só que no dia de entregar, que estava já com o evento exposto, ia ter aquele evento para poder mostrar essa aí na galeria de lá. Todo mundo comprou o ingresso, pensando nessa escultura que ia ter. E aí, no dia de entregar, o artista não entregou. E aí, o que acontece, de acordo com o Código Civil? Letra A. Lúcio deverá entregar outra obra de seu acervo à escolha da Galeria da Vinci, em substituição à escultura Liberdade. Não é essa por quê? Porque é uma coisa certa. Lembra que é uma coisa determinada e específica. Nesse caso, eles têm que ser a escultura Liberdade, que foi o que foi acordado, certo?
Por isso não é essa a questão. Vou pular para C. Por se tratar de obrigação de fazer infungível, a Galeria da Vinci não poderá mandar executar a prestação às expensas de Lúcio, retardando-lhe apenas pleitear perdas e danos. Nada disso. Não tem nada a ver de ser fungível ou infungível. Isso tem obrigação, é uma obrigação de dar coisa certa. E ele tem a obrigação de entregar como foi acordado. Então, essa questão também está errada, tá bom? Se não tem, não existe. Letra D. Com o pagamento do preço, transferiu-se a propriedade da escultura para a galeria da Vinci, razão pela qual ela deve suportar o prejuízo decorrente da perda. De jeito nenhum. Não houve a tradição. Lembra que só é passado como existe quando é feita a tradição. Ele não entregou. Então, enquanto está com a posse do devedor, que nesse caso aí é o Lúcio, enquanto está com ele, a obrigação é dele, entendeu? Então, por isso que não cabe essa questão. Então, o que sobrou? A letra B. Vamos ver por que está certa. A Galeria da Vinci poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário da escultura Liberdade, mais o prejuízo decorrente da devolução do valor dos ingressos relativos à exposição. Por que essa resposta? Porque a galeria já pagou os 100 mil reais. Então, além de ter que devolver o dinheiro, ela precisa ter o quê? Perdas e danos. Porque não foi culpa dele, ele não quis, ele não entregou porque ele não quis, então a culpa é dele. Então, tendo culpa, existem perdas e danos. Nesse caso, a perdas e danos aí é o referente ao prejuízo que eles tiveram com os ingressos que as pessoas não quiseram mais participar lá da exposição porque não ia ter escultura, tá? Então, o gabarito aí é a letra B. Próxima questão. Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X, no valor de 20 mil reais. Sendo a entrega do bem seria feita 30 dias após, no domicílio do vendedor. Contudo, no dia 27 de setembro, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído pela enchente, com perda total, considerando a descrição dos fatos de Joaquim. Joaquim é o quem? Quem é Joaquim? O comprador. O que é que vai acontecer com o Joaquim que comprou esse carro? Letra A. Não faz jus à devolução do pagamento de 20 mil reais? Por quê? Não é essa. Porque não houve a tradição. Ele não recebeu. Ele ia receber dia 30. Ele não tinha recebido ainda. Lembra que quando a gente não entregou alguma coisa, enquanto está com a gente, o que acontecer é culpa da gente, certo? E aí, só quando entregar, quando houver a tradição, é que é do outro. Então, nesse caso, não é a letra A, porque ainda não. Joaquim não recebeu ainda o carro, né? Vamos lá, letra B. Terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, não teve culpa. Então, gente, ele não teve culpa, mas só que ele recebeu o valor 100%. Então, mesmo sem culpa, você tem que entregar o equivalente, certo? Se você já recebeu, devolve o que recebeu. Não tendo culpa, não vai ter perdas e danos, mas tem que devolver o valor equivalente, sim. Letra C. Terá direito à devolução de 100% do valor, pois ainda não havia ocorrido a tradição no momento do perecimento do bem. Essa é a resposta certa. Ele vai ter que devolver tudo que ele pagou. Por quê? Porque ele não tinha recebido o carro ainda, certo? Não pode alegar sua perda ou deterioração, ainda que por fortuito ou força maior. Não, gente. Ele não tinha recebido o carro. Então, se não houve tradição, a culpa é do credor, certo? Então, o gabarito dessa daí é a letra C, tá? Última questão. Estamos em quase 30 minutos. Vamos lá. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, coisa certa a José. Mas sem culpa sua, sem culpa, o bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, no caso de João alegar essa situação, o que vai acontecer nessa questão aqui, gente? A gente não vai ver a resposta errada, a gente vai ver a resposta mais completa, certo? Preste atenção que pode ter uma dessas aí na prova. Letra A.
a obrigação fica resolvida com a devolução de valores eventualmente pagos. Tá errado? Não tá. Se devolver, como não teve culpa, se devolver, tá resolvida a obrigação. Mas vamos ver se tem uma mais completa? Letra B. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra. Se entregar a coisa no estado em que se encontra e outra pessoa aceitar, resolve? Resolve. Mas será que tem uma mais completa? A obrigação se resolve com a entrega da coisa no estado em que se encontra e o abatimento no preço proporcional à deteriorização. Tá errado? Não tá errado. Mas vamos ver a letra D. A obrigação poderá se resolver com a devolução de valores eventualmente pagos ou subsistir com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração, cabendo ao credor a escolha entre as duas soluções. Pronto, a resposta aí é a letra D. As outras não estão erradas, mas em questões assim, se cair na prova, vocês vão ver a que está mais completa, que nesse questão aí é a letra D, tá? Gabarito dessa daí é a letra D. Deixei aqui o gabarito no finalzinho, porque eu vou disponibilizar também esse PowerPoint para vocês darem uma lida, tá? Obrigada, gente, e até a próxima. Se vocês gostarem, eu vou continuar em uns outros vídeos com a obrigação de dar coisa incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer, tá bom?